Ok, boa noite. Então, preciso desse, pelo menos, esses 3 minutos para falar com vocês. Né? É uma honra aqui. Eu estou incomodado, porque não é a minha praia, mas eu gostaria de estar aqui sempre. Tá? Não estou forçado, nada disso. Meu público é um público mais jovem. Mais jovem. Minhas aulas têm o Homer Simpson, tem alguém assim, e aqui exige uma civilidade. Por isso, é uma coisa nova para mim e está sendo prazerosa. Não está sendo uma dor. Né? Estou me empenhando o máximo possível. Então, dê um desconto aí se acontecer alguma coisa aqui. Né? Tá bom. Essa palestra foi feita de trás para frente. A gente tinha um tema, foi desenvolvido o tema, e de repente qual o melhor título para aquele tema? E de repente nós colocamos lá, comunhão, ações de comunhão. Aí, puxa vida, quando que eu ouvi essa palavra comunhão? Talvez a primeira comunhão, os católicos lá, a comunhão da missa, e esse negócio do casamento aí, comunhão total de bens, comunhão não tem esse negócio de separação parcial, de comunhão parcial de bens e tal. Que será essa palavra, né? Muito bem, nós vamos discorrer o nosso assunto, se a gente não acabar hoje, a gente vai acabar semana que vem, sobre esse assunto. O que é essa comunhão? Não? Isso aqui é apenas um preâmbulo jurídico. O que presta daí dessa transparência é o que está em vermelho. Esse trabalho é gratuito, sem qualquer remuneração. Eu sou obrigado por isso, porque eu sou professor de dedicação exclusiva. Esse DE aqui é dedicação exclusiva. Eu não posso fazer nenhum tipo de atividade que tenha remuneração. Eu não posso, o copo d'água eu posso aceitar, mas não posso aceitar um chaveiro, um copo de tanque. Um copo de tanque, né? Muito bem. Nós temos uma agenda a ser seguida hoje aqui. Algumas definições, etimologia de algumas palavras, alguns exemplos, o convite, uma crônica, frases de impacto, um vídeo de Jesus falando, ator, né? Um vídeo de Jesus falando e algumas considerações finais. Muito bem. Mas antes da gente entrar nessas definições, eu gosto muito dessa palavra. Parte dessa palestra eu trouxe de dentro da minha sala de aula. Né? Tem que ser prazeroso. Então, o fato de vocês ouvirem, o fato de você ouvir o professor na sala de aula, tal, tem que ser prazeroso. Esse momento da noite nosso tem que ser. Tá? Vocês, eu tenho a obrigação de deixar vocês em um ambiente prazeroso e vocês têm a obrigação de se sentir prazerosos aqui, né? Vocês são livres de vir ou não vir. Sensação ou emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade, de uma necessidade, de um exercício, de uma atividade, etc. Harmonia, alegria, júbilo, contentamento são ingredientes presentes. Coisa que a gente acaba não criticando, vendo às vezes a pessoa dormir ou dispersar e tal. Que o seu coração esteja alegre em ouvir algumas coisas aqui. É interessante sensação se vivencia ao descobrir o prazer de receber. Isso, a gente foi treinado para isso. Os natais da nossa infância, os presentes que a gente ganhava, que legal, tal, né? Me lembro que uma vez tinha árvore de Natal lá em casa, tinha uma caixa muito grande, eu olhei aquilo e meu irmão falou assim, esqueça, isso é um jogo de panela. Mas eu falei, jogo de panela, tal. E aí, de repente, apareceu meia-noite, sei lá quando que foi, e tinha o meu nome naquilo. E era um autorama. Não era jogo de panela. Marcou aquilo. A gente está muito acostumado a só receber, né? E o fato
da gente doar, dar, a grandeza que isso representa. Se a gente não tem essa experiência, tanto quanto a de só receber, né? A gente tem que se treinar para isso. Porque é bastante prazeroso. As minhas experiências de doar, de dar, são muito prazerosas. E falar de prazer é complicado, porque você tem que vivenciar isso. Eu não posso falar para você, está confortável? Você pode mentir para mim e tal. De repente você fala, não estou, vou na coluna e tal, né? Mas dar tem um prazer, tem um gosto. Né? E a gente, uma vez eu estava jantando na casa de uma maestra, e ela falou uma coisa que, mas eu era pequeno, também não entendi, mas também não esqueci. E com a vida, a gente acaba tendo um amadurecimento dessas ideias, né? Ela falou assim, você tem que treinar os teus ouvidos. Porque o que a gente ouve não é o que o maestro ouve. O maestro ouve outras coisas, com mais primor. Então nós temos que treinar os nossos olhos e os nossos corações para a gente ver a grandeza que é quando a gente doa, quando a gente dá. A gente mesmo se não tem de mão. Tudo bem com você? Só se for para você. Para mim está tudo errado, está tudo ruim e tal. O que é isso? 7 da manhã, uma dessa dentro do elevador, né? Não, tudo bem, Deus, tá. Tenha um ótimo dia. Por isso a bolinha aqui com o sorriso, né? Sendo assim, é um prazer estar aqui, estarmos aqui, falar aqui, estar e sendo ouvido aqui. É um prazer. E a parte de ouvir aqui vai remeter lá com Jesus, quando Jesus falar. Eu falo e ouvir, né? Prazer em Deus e nas coisas geridas por Deus. Tá bom? Falar isso aqui. Definições. Ok, né? Sempre é o lado bom. Independente se nós estamos numa casa espírita ou dentro de uma sala de aula, né? Eu não vou pegar um porrete e vou te ensinar como é que faz. Não. Esse jeito não está aqui. Ninguém acredita nesse jeito de ensinar alguém, né? Então sempre é o lado bom, o lado carinhoso. Então vamos lá. O que é essa palavra ensinar? É interessante que ela traz aqui um repetitivo, uma reencarnação dele, alguma coisa do tipo, né? Essa parte de refletir, de pensar melhor, fazer uma reflexão do que está escrito, cada um é livre para ir. Você vai longe com isso, né? Aí você filosofa sobre as coisas. Então, é um processo repetitivo visando o aprender, com um cunho de apoio e amor. Ó, apoio e amor. Por vezes desperta reações motoras e psicológicas, e também exposição esclarecedora ao corpo, à mente e ao espírito. Sempre, né? Você ensinar com carinho, ensinar com tom de voz, ensinar com a mão amiga, é o caminho. Escolha o caminho. Vocês fiquem à vontade aí, porque vai ser uma surpresa alguém falar, não, a professora do primeiro ano primário me batia dia sim, dia também. Eu duvido. O que aconteceu com esse processo? Que você tinha toda uma alegria de ir para a escola, de querer ensinar, de querer ser ensinado e tal. Nós vamos falar sobre isso. Houve uma ruptura. E essa ruptura a gente vai trazer para todo sempre? Você vai desconfiar do ser humano para o resto da vida? Como assim? Aprender é adquirir conhecimento a partir de estudos, instruir-se. Agora é uma instrução. Tá? É uma instrução, uma palestra é uma instrução. Adquirir habilidades, não precisa ser práticas, mas como exemplo ali, práticas. É meritório.
O cara que aprende tem que ter o mérito, tem que ter o crédito do mérito. Inclusive na visão espírita. Né? É meritório. Exige esforço. Não, eu quero aprender, mas eu quero tomar uma pílula. Eu vou tomar uma pílula, vai entrar a Barça dentro de mim. Eu acho que você não entendeu o que é Barça, né? Não. Vai entrar um conhecimento imenso dentro de mim. Eu vou tomar uma pílula e pronto. Eu sou o cara. Já tenho uma pílula de matemática, eu sou matemática, tomo uma pílula de física, eu sou professor de física e resolvi o problema. Caramba, eu não utilizo essa tecnologia ainda. Né? Então exige esforço, é meritório. Aprender é meritório, exige esforço, reflexão, comprometimento, dedicação e, sobretudo, querer. Não adianta você não querer. Eu não quero. Como que eu vou fazer você querer? Tá? Pode ser, inclusive, uma agressão. Você não quer, eu fico insistindo, come figo, não gosto de figo, come, vou pôr 2 para você. E põe 2, você não gosta do figo. Querer aprender o que foi ensinado ou descrito nas leis divinas. Opa, agora ficou interessante. O prego tem uma ponta. Independente se você quer que ela exista ou não exista. Se você der um burro ali, pode ser que machuque tua mão. Mas eu não acredito. O problema é seu. A ponta vai continuar existindo e o seu esforço de bater em cima do prego vai continuar existindo. Então, se existe uma lei divina que as religiões, de modo geral, acabam pondo segundo as suas óticas, e a gente aqui do mesmo modo, vamos ver como é que mexe isso aí, como é que mexe a torre, como é que mexe o cavalo, como é que mexe a rainha, porque entrar sem saber as regras fica ruim, né? Então, aqui nas obras, está escrito bem as leis, de forma didática, de forma de perguntas e respostas. Isso é bom. Isso pelo menos te dá a visão, né? Você não fica, o que eu estou jogando aqui? Né? Dificuldade. Né? Isso serve para o plano espiritual. Tudo que eu estou falando serve para o plano espiritual. Aprender, né? Mesmo depois da morte, mesmo depois do desencarne. Tá. A dificuldade depois do desencarne. Tanto é, Marcelo, que tem centenas e centenas de espíritos aqui ouvindo e querendo aprender. Nós somos uma minoria aqui. Somos uma minoria. Dificuldade é um termo genérico que diz respeito a um grupo heterogêneo de desordens árduas ao entendimento. Então a pessoa não consegue entender, às vezes patina, é um peso para ele entender daquele jeito. Por isso que de vez em quando você tem que ouvir vários métodos sobre aquele assunto para te esclarecer e te trazer à luz. Quando te traz à luz, é alegórico, né? É quase que como você tivesse um papel no escuro e você está ali, você não consegue chegar ali, você traz uma lamparina, traz uma luz e aquela coisa aflorece dentro de você, né? Dos seus olhos você tem a compreensão. Olha lá, compromete na aquisição e uso da capacidade de leitura, escrita, raciocínio, lógica. Aí lembrei do Marco falando do senhor lá que era dono dos escravos e tal, né? Aí o barão, né? Lógica e na real localização no tempo e no espaço, bem como nas aptidões sociais, estando encarnado ou não. Então a pessoa que não sabe nem que está morta, não sabe nem onde está, pensa que é dono dos escravos, está com dificuldade de entender as coisas. Há 300 anos. Há 300 anos. O tempo e o espaço perdidos. Está com dificuldade. Está com dificuldade. Está aqui ouvindo a palestra. Está aqui ouvindo a palestra. Está aprendendo.
Abrindo. Abrindo. O arrependimento. Uau! Essas imagens tem tudo no Google lá, tá? Às vezes você tem que procurar elas de forma mágica para achar uma que traga, né? Talvez ele traz até uma mágoa, uma vergonha junto com o arrependimento, né? Você reparou na nossa mesa? Naquela imagem ali, naquela estátua aqui ali? Ali, do lado da... Aqui, né? Isso. Pega ela, mostra ela. E isso tem nada no Google. Ela está aí por um motivo. Tem uma razão dela estar aí. E ela é muito forte para todos nós. Eu não devia ter comido aquela maionese. Mas você comeu. Tá vendo como é difícil você mexer no passado? Mas você não acredite que você vai morrer da maionese e você não acredite que não tem cura as toxinas da maionese. Porque tem, mas você tem que querer. Tá? Esse processo de reparação do teu organismo, né? Em figura de linguagem aí falando, né? Bom, pesar ou lamentação pelo mal cometido. Eu acho até interessante a pessoa que tem o arrependimento. Tem gente que não tem. Não se arrepende de nada. Né? Reflexão de algo feito ou não feito. Olha a parte reencarnatória aí. A falta, né? Você fez? Ah, não. E aquilo? Também não. E aquele outro que você disse que ia fazer? Ah, também não fiz. Né? Na outra reencarnação eu faço. E na outra eu faço. Então foi acordado, teve um acordo. Você ia fazer e você não fez. Compromisso, Marcelo. Compromisso. Né? Ah, meu Deus do céu. Nem diga. Verdadeiro. Esse verdadeiro aí, eu me peguei nesse verdadeiro. Eu puxei a minha própria orelha nisso aí. Mas eu vou ler e vou dizer aonde que eu errei. Verdadeiro? Você é uma pessoa verdadeira, né? Com seus princípios. É aquele que não é falso. Tem como norte a retidão, guiada pelos princípios e leis. Pessoa que habita os bons costumes, aquele que age com veracidade e tem como companheiro o compromisso de ser íntegro. Esforça-se para que seus atos sejam galgados em princípios natos. Natos são aqueles que não são, já nasceu com você, já está dentro de você. Ninguém precisa falar para você alguma coisa que você já sabe. Isso que é nato. Tá? Até porque são divinos, né? Divinos, O que é nato é divino. O que é nato é divino. E não por obrigações exteriores ao que você realmente pensa, crê e acredita. Vamos dar um exemplo. Marcelo, vou falar não, Bruno. Eu falei, não, isso não vai dar certo. Tem que dar um erro aí. Você não pode falar que não vai dar certo. Você vai falar, não, isso é contra os meus princípios. Porque se der certo ou não der certo, isso continua sendo errado. Você não vai ajudar alguém a roubar um banco porque aquilo não vai dar certo. Você não vai ajudar a roubar um banco porque aquilo é errado. É contra os seus princípios. Você não precisa julgar a situação e falar assim, isso tem um risco. Você vai cair na tua cabeça, tal. Não. Com risco ou sem risco, você tem que falar. O meu princípio nato me impede de fazer uma coisa errada. É isso. Tá? E na hora que você tem esse jeito de ser, você é verdadeiro. Você é verdadeiro. Tá. Foi difícil essa figura aí também, hein? Pertencimento. Uau. Né? Ele está puxando o outro, hein? Não está empurrando, hein? Está puxando o outro para a roda. Então, pertencimento é aquela percepção que alguém de alguém fazer parte de uma comunidade, de uma família,
de uma sociedade ou de uma nação. Eu pertenço ao grupo da Casa de Santo Espírito de Meu Caminho. Eu pertenço à nação brasileira. Eu pertenço à escola, não sei o que lá. Entendeu? Eu pertenço à minha família. Pertencimento. Tá? Eu pertenço ao grupo da PUC, por exemplo. Não significa que você tem papel, que a PUC, parte dela é sua, cadê a escritura? Não é isso. O pertencimento é uma coisa íntima, interna. Né? Então é aquela percepção de alguém fazer parte de uma comunidade, de uma família, de uma sociedade ou de uma nação. Sentimento de membro do conjunto ou de coautoria. Detentor de responsabilidades mantenedoras que mantém, né, a ordem e princípios que visem um propósito maior. É aquele que com muito orgulho pertence a um grupo. Esse grupo pode ser espiritual, social, religioso, filantrópico, filosófico, técnico, Médicos Sem Fronteiras. Um grupo técnico. Eu conheço uma pessoa de Médicos Sem Fronteiras, se for falar com ele, fala, nossa, ele tem todo um carinho de falar, ele não para de falar. Ele tem um orgulho, ele tem um pertencimento, algo muito especial mora dentro dele, habita dentro dele, que ele se sente como se fosse a segunda casa, né? E esse é o pertencimento. Então, que os desencarnados aqui, hoje, se sintam em casa. Que essa seja uma grande pousada, dentro da caminhada deles, que seja uma pausa dessa caminhada. Essa pausa dessa caminhada seja aqui. E aqui eles têm esse pertencimento, esse orgulho de ter parado aqui, de ter sido tratado com todo o carinho dentro dessa casa. Eles falam que chegaram de um resgate, espiritual que foi feito, e falam assim, hoje eu moro aqui. Aqui é minha casa, é meu lar. E moram. Moram. Então, porque você pertencer, né? Ou não pertencer também. Putz, não pertencer deve ser difícil também, né? A parte de escravos vendiam uma ideia de você não pertencer à raça humana. Uau! Como você não... Não, você não tem alma. Era animal. Considerado animal. Puxa, que horror, né? Muito bem. Etimologia. Etimologia é quando você vai lá na raiz de como que aquela palavra foi criada. De onde ela veio? Se ela veio do grego, se ela veio do latim. E é interessante, lógico, que se mostrar 500 palavras aqui em latim, vão tudo embora. A gente vai mostrar lá umas 4 palavrinhas, né? Mas a nossa língua portuguesa é latina, tá? Tem algumas coisas que tem a ver. Fico pensando também nas traduções, hein? Quando a coisa for para o latim, eu vou mostrar 4 coisas que fica difícil de traduzir. Imagine quando traduziram algo sagrado e depois para o português. Mas tudo bem, não vamos falar sobre isso, mas vamos lá. A tal da comunhão, objeto do título do nosso encontro aqui hoje, né? No grego, vamos por aqui, né? Aí eu preciso ler lá, posso ler aqui. No grego, koinonia, termo utilizado com o significado de participação, companheirismo ou ter conceitos semelhantes com aqueles que compartilha. No latim, o communio ou communiones, termo utilizado com o significado de comunidade. Opa, comunhão, comunidade, né? Comunidade, comunhão, comunidade dos seus bens, né? Lembra lá do casamento e tal? Então, significado de comunidade, participação mútua, associação com caráter em comum, ou ainda congregação de pessoas com interesses ou crenças em comum. Aqui, agora, nós estamos em comunhão. Estamos em comunhão, tá? Quando eu falo com a senhora,
podemos até ser um particular. Aí tem uma outra palavra. Tá? Mas, quando nós estamos em grupo, é uma comunhão. Se é que a gente consegue falar nós dois sozinhos. Porque a gente não sabe o que tem e nós não estamos vendo. De repente, nunca a gente vai conseguir falar sozinho um com o outro. Sempre tem mais gente. Aí sempre vai ser comunhão. Então eu prometo que vão ser essas 4 palavras. Comúnio, eu fiz assim, ó, aí eu volto, tá? Ó, comunhão, está no mesmo lugar lá. Comúnio é comunhão. Com é junto, múnio é fortalecer. Juntos, fortalecidos. Opa, tem a ver. A comunhão, juntos nós temos mais fortalecidos. Isso é fácil de entender. Tem a ver. Eu vou pular invitare. Não, vou no invitare. Invitare. Invitare é convidar, tá? Ó, é convidar, invitare. Só que ele é formal, ele é uma convocação. Você está convidado a ficar lá na frente do delegado agora. Não é bem um convite, né? Pode ser uma coisa boa para você? Sim. Estou te convidando a fazer alguns exames. Fique tranquila, tal, mas vão ser 600 exames. Aí você fala, caramba! Não exame de prova, exame de saúde, né? Você fica meio assim. Convívio, junto, vivo. Tá? Junto e vivo, estamos juntos, né? Vivo é o convívio mesmo, né? Convivência, convívio, estamos juntos. Um convívio, uma área de convívio, um playground, alguma coisa assim, um recreio das escolas, o convívio, né? E o convitare, afinal de contas, que é o convidar, e aqui também era o invitar e também era convidar, né? Mas o convidare, olha só que tem um jeitinho diferente aqui, junto querer. Eu te quero junto de mim. Estou te convidando para um casamento. Olha que bacana. Ele não é nessa hora, né? Te quero nessa hora. Especial. Não é o caso morre. O caso morre é o invitare, entendeu? É mais imposição. Agora, o convidar nessa hora, ele tem todo um jeito especial. Então, convidar remete, lógico que essa palavra não tinha internet na época. Vou te convidar para uma reunião pela internet, você é aqui e eu lá no Japão. Pô, que negócio mais frio! Né? Não vamos pôr nos dias de hoje. Mas o convidar, na época, era umas coisas que você tinha. E o mais sagrado que tinha é para você trazer, estou te convidando para você ir lá em casa comer lá em casa, conhecer minha família, as riquezas que as pessoas tinham e têm, né? Era o que se punha na mesa ali para fazer esse convite. Então, remete a banquetes, a ceias. E teve uma pessoa que falou, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Foi um convite. Foi um convite. E essa ceia, por mais que você procure na internet, não tem frango, não tem porco, não tem... Que tipo de alimento é esse que... Vamos falar sobre isso, né? Exemplos, né? Então, um exemplo de comunhão. Sempre em grupo, né? Os nossos encontros, os nossos jantares, antes dos jantares, as preparações dos alimentos. Se a preparação de todos os alimentos fosse por uma pessoa só, não era. Mas não é só uma pessoa a trabalhar. Situando. Né? São várias pessoas. No nosso caso aqui, que é da foto, foi tirado do Globoplay, né? Globoplay. Eu tirei, dei um print ali da tela e ela trouxe toda a imagem. Dá para você tirar muita coisa dela. Né? Você veja que tem um menino ali com um uniforme
dá para dois. Tem outro no filme que fala que ele sonha em ser... A polícia convidou ele para ser um dia soldado. Levou ele no batalhão, colocou ele na viatura, apresentou o coronel, e ele ficou o dia todo e à noite veio jantar aqui com a farda. Me chamou bastante atenção. Eles convidaram ele. Ó, houve um convite. E foi prazeroso para ele. Imagina. Não dá para ver aí, né? Mas pelo vídeo, pela alegria, pelos olhos, né? E nós levamos desvantagens, nós homens, em falar com o outro em relação às mulheres. Porque elas tiveram bonecas. E ela falava assim, ai, minha fofolete, minha filhinha, ai, você perdeu a perninha, sei lá, né? Alguma coisa. E os homens não tiveram, o homem jogava bola, tal, chegava com um galo em casa, né? Era uma outra coisa. Mas falar olhando aos olhos, tirar uma foto e ver os olhos de uma criança feliz, tal, volta lá no maestro. Ela tem um ouvido, a maestra lá em cima, ela tem um ouvido bilhões de vezes melhor do que o meu. Ela ouve coisas que eu não ouço. E a gente, se treinar os olhos, a gente vai ver coisas fantásticas. Porque elas estão aí. Elas estão? Opa, estão. O comungar, que eu falei para a senhora, se a gente tiver só um particular, só nós dois, nós estamos comungando. Tá? Mas se for em grupo, é comunhão, tá? Se eu falar, se reunir em 3 equipes aí, como já é comunhão. Já estamos trabalhando em grupo, né? É o que eu pus ali. Se tiver interações ou trabalhos em equipe, passa a ser comunhão. E eu não pus o comungar no título, só estava comunhão. Comunhão. E se você tiver em oração? Né? Esse é um particular. Você está em particular com Deus, com a divindade. Pelo menos está tentando fazer isso. Né? Quando individualmente há uma entrega, uma religação espiritual, as palavras, esses dois termos, comungar e comunhão, se misturam. Há certamente espíritos, uma equipe de espíritos no local na hora que você está orando. Se há uma equipe, é grupo. Se é grupo, é comunhão. E aí tem a comunhão dita com Deus. Aí se você chegar lá, comunhão com Deus, está cheio de livros, palestras evangélicas a respeito e tal. Nós não estamos falando uma coisa que a gente está inventando aqui. Esse assunto já é visto em outros locais. Comunhão com Deus. Com as coisas de Deus. Com as coisas geridas de Deus. Você não, a menos que você queira, você tem o livre-arbítrio, você ficar à parte de tudo isso. Coisa de Deus é coisa de Deus, coisa do Marcelo é coisa do Marcelo. Ó, aí é com cada um. O passe. O da esquerda aí, eu acho que é fictício. Sempre o passe, a câmera de passes, tem mais que 2. Sempre vai ter mais que 2. Né? Então, o passe também é uma comunhão. Por isso que eu pus ele aqui em preto e branco e falei, na maioria das vezes, é comunhão. Né? Eu fiquei pensando, quando que você vai estar sozinho? Talvez em pontos necessários à sua reflexão no umbral. Aí você está sozinho lá. Aí é ele com ele mesmo, para ver se pega, né? O resto não dá, porque no próprio livro dos Espíritos está... eles influenciam a gente muito mais do que vocês imaginam. Estão passando de todos os lados, tem uma população imensa de espíritos. A gente que não vê. Antes de continuar, vamos relembrar uma coisa. O convidar fraterno lá, né?
que remete a cear, coisa de professor, né? Não tem o I, tá? Não é ceiar, é cear mesmo. Cear, alimentar-se junto de, compartilhar alimentos, nutrir-se, nutrir vosso corpo e espírito de algo muito especial. Por isso que não tem frango, não tem o porco, não tem a farofa na Santa Ceia, porque não era comida. Esse nutrir-se de algo muito especial era aquela... Na pessoa, entrar Jesus aqui, pô, não precisa mais nada na vida. Jesus entrou aqui e sentou aqui na frente, que coisa maravilhosa, né? E ali eles estavam, né, com Jesus. Então, eles ceavam com Jesus, ceavam. Só que no termo convidar, é um convite para você comer junto, se alimentar junto. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Tenho uma pergunta a fazer. Agora tem que perguntar. Pessoa, eu posso fazer? Você, eu posso fazer? Então vamos lá, hein? Vamos ver se eu posso mesmo. Mas não vale se ofender. Pode se ofender. Estamos em comunhão de ideias. Essa eu trouxe de dentro da sala de aula, tá? Eu troquei o professor pelo próximo. A ideia era o professor, mas eu trouxe aqui como o próximo. Olha a cara das crianças. Eu não acredito que... Vamos lá, vamos tirar umas fotos aí. Não ficou boa. De novo. Olha lá. Umas 40 fotos até chegar nessa foto. Eu não acredito, não. Eu acredito que essa foto foi tirada mesmo. Genuína. E eu não falei lá que a professora do primeiro ano primário, do primeiro ano lá, do segundo ano, e você tinha toda uma alegria de se vestir, de ir cheiroso para a escola e tal. Hoje você fala, pelo amor de Deus, eu não quero ir para a aula e tal. Ai, né? Aqui é o próximo. Mas, olha a genuidade. Olha aqui. Como foi que você pegou isso? Quem foi que tirou isso? Marcelo, eu acabei de sair para ir ali fora, né? Eu escutei um chamado no portão, era um morador de rua. Oi, tudo bem? Ele olhou para mim assim, quinta-feira vai ter janta? E ele estava com o olho brilhando. Eu falei, eu te espero quinta-feira. E sábado, risoto. Que bom. E ele estava com o olho igual dessas crianças aí, ó. Igual. E ele é um morador de rua. Eu vou dizer até assim, vou chutar com nós mesmo, né? Mas vamos falar com a mãe do Fernandinho Penamar. Para aqueles que não sabem quem é Fernandinho Penamar, não precisa saber. Tá? Você não vai ganhar nada com isso. Ela é um problema. O cara tem problema. Mas provavelmente ela vai falar que lá pequenininho ele tinha essa cara. O que aconteceu? Onde foi que o carro derrapou? E bateu? Onde que a nossa estrutura falhou? De ter jogado fora uma coisa sagrada de um lugar, né? Poxa vida, isso é um convite. É um convite a você se reformar, a começando a voltar a ter coisas que já eram suas. Você não aprendeu isso aí com a tua tia, fazer uma cara dessa, né? Já era sua. E aqui é no plural, né? Quando foi que nós, em vez de ser você, nós perdemos esse olhar, esse sorriso e a confiança no nosso próximo. Talvez o mundo perigoso lá fora. A minha esposa, ela entrou com o carro, tinha 3 homens, ela teve certeza que eles iam falar assim, onde está o endereço? Ela ainda abriu o vidro, fez a cara assim, o cara falou assim, é um assalto, pôs um revólver na cara dela, desce do carro.
Talvez. Mas você vai perder pro resto da vida? Eu vou jogar esse olhar, né? Já não tenho mais, vou rasgar essas fotos minhas. Como? Você vai perder pro resto da vida essa oportunidade de ter esse olhar para com o seu próximo? Não é, eu acho que não seria. Mas cada um tem um livre-arbítrio. Eu acho que dia a dia ficamos hostis. Dia a dia ficamos mais hostis. Dia a dia ficamos mais hostis e cegos. E dia a dia ficamos mais hostis e mais cegos. O desequilíbrio entre o desenvolvimento moral e intelectual está causando coisas que a gente não está imaginando. Tá? Tem gente que... como rodou esse relógio? Ele rodou bem, hein? Então, não se preocupe. Não se preocupe. Tá bom. Foi muito bom. Esse desequilíbrio, tem gente que só quer a tecnologia. Eu não sou contra a luz elétrica, eu não sou contra um tomógrafo. Pelo amor de Deus, eu sou a favor de tudo isso. Agora, eu fui almoçar com a minha esposa no sábado, fizemos questão de ir num lugar que não pegava celular. Não pegava. Chegando lá, tinha uma plaquinha assim, Wi-Fi. O endereço do negócio, que aí pegava pelo Wi-Fi da mulher lá, falou, não, mas eu não quero Wi-Fi e tal, não sei o quê. Como a gente tem que se policiar, né? As famílias estão... Ninguém mais fala com ninguém. Às vezes o cara está sentado na mesa com o filho, a filha manda um recado para a mãe, porque não vai falar com o pai. Eu tenho mais 1 minuto, 2? Quantos? E mais 4. Ok. Então eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Uma aluna me procurou e falou assim, professor, eu estou grávida. Eu falei, onde eu entro nisso? Essa é uma conversa, mas aonde eu entro nisso? Que eu não estou me lembrando de nada. Onde que eu entro nisso? Ela falou assim, olha, meu pai é muito grave. E eu preciso falar para ele. Eu falei, repita o negócio. Aonde que eu entro nisso? Gostaria que o senhor fosse lá falar com ele, para eu sabia. Eu sabia. Fala mais. Todinho, baixinho, japonês, dedo grosso. Louco para dar uns murros. Falei, meu Deus do céu, mas você está querendo que eu vá lá? Tô. Bom. Resumo da ópera, ele falou assim, quando eu cheguei, ele falou assim, olha, eu estou aqui de forma esquisita, eu acho que a comunicação tinha que ser entre você e sua filha, há um rompimento aí de confiança, vocês poderiam ter resolvido isso entre vocês, e eu estou aqui para te dizer que ela está grávida. Aí ele falou assim, se ela deixar a criança aqui na sala, eu mato. Eu falei, tudo bem. A minha filha está descendo do berço, vou comprar uma cama, vou te dar um conjunto de quarto. Berço, trocador, armário, tinha armário, pé de banheira, tudo está debaixo da cama. E o enxoval todo da criança. Chegou lá, apareceu para pegar, mas não queria matar ontem. Já não estava querendo matar. Apareceu lá. Bom, aí tinha que desmontar o berço. Ele falou assim, olha, todos os parafusos você põe num saquinho plástico. Eu falei, mas eu não queria matar. Agora já está querendo que os parafusos fiquem no saquinho plástico. Tudo certinho. E até onde eu sei, nasceu um menino com a cara dele. Com a cara dele, e é super amigo, ele vai junto. Tá? Eu ganhou um companheiro todas as horas em todos os locais. Então o menino vai com ele. Então, como às vezes a pessoa
fala besteira, né? Infelizmente fala besteira. Mas a gente tem que acreditar que através de gestos e de exemplo você pode conseguir mudar. Tá? Você, exemplo, mesmo que seja um exemplo que você nunca pensou que aquilo era um exemplo. Encontrei um aluno da Federal, eu olhei assim, esse cara foi meu aluno. Ele já era professor da Federal. Com o saco verde, assim, cheio de giz e uma esponja lá dentro. Eu virei para ele e falei, o que é isso? Ele falou, professor, que satisfação então. Isso eu conheço, há 30 anos atrás eu usava um objeto desse para pagar o quadro e tal. Ele falou assim, é verdade, eu nunca esqueci. E eu estou aqui. Você não sabe o quanto você foi importante para ser professor. Eu me inspirei em você e tal. Eu falei, eu nem sabia que isso estava acontecendo. Então os olhos, tem muita gente nos olhando. Muita gente nos olhando. E você acaba sendo exemplo para muitos, sem nem imaginar que está sendo olhado de uma forma toda especial. Né? Então isso traz também uma responsabilidade na conduta, no ensinar, no recebimento, no convidar, em todas as boas ações que a gente possa imaginar, isso traz reflexo. Se você quiser um mundo melhor, mas você não contribuir, como é que é? Mas não faço o que eu faço, aí não vai dar certo. Né? Aí não vai dar certo. Então é isso. Eu estou mais à vontade, eu acho que a próxima eu vou estar bem mais à vontade, né? E eu estou fazendo um convite para vocês, convite de coração, para que a gente se encontre de novo na próxima terça-feira, para a gente dar andamento nessa fala. Posso voltar? Tá bom, então está firmado um compromisso aqui entre nós. Era isso. E nós vamos quebrar os padrões hoje. Gratidão. Muita gratidão. Viu, né? Meu irmão. Vamos junto.